Fala, galerinha! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alexandre de Oliveira, do time New Way Gold. Estamos aqui começando uma série de vídeos educacionais e hoje vamos abordar o capítulo 1 dessa série para começar a falar sobre um assunto tão intrigante que é a análise técnica. Lembrando que esses vídeos estarão à disposição de todos os nossos amigos assinantes da sala New Way Gold. Usem e abusem, assistam várias vezes, porque aqui vai ser entregue muitos conhecimentos do básico ao avançado. Ok? Então, vamos começar aqui da capo do início. Hoje a gente vai trocar uma ideia aí, né, sobre a introdução à análise técnica. Todo o material que foi desenvolvido por mim, né? Time New Way Gold, o melhor time aí do planeta, da estratosfera. E vamos dar início aqui, então, ao nosso capítulo 1. Galera, para a gente entender o que é o gráfico, né? Confúcio já tinha uma frase muito célebre e marcante que dizia: estude o passado se você quiser adivinhar o futuro. Falando um pouquinho aqui de filosofia, né? Confúcio, quem que foi esse cara, né? Ele foi o pai da base ética empresarial da China. Ele não deixou nenhuma obra escrita, mas ele tinha muitos seguidores, né? A data de vida dele é datada antes de Cristo, mas ele tinha muitos seguidores que registravam aí as conversas, os diálogos, os pensamentos, ensinamentos que ele transmitia no dia a dia. E através disso, passado de anos em anos, né, foi criado também uma obra chamada Os Analectos. É uma obra muito legal, traz muito essa base aí de como que Confúcio pensava. E eu tenho isso como total verdade também nos gráficos, né? A gente estudar o passado de um gráfico, estudar os movimentos passados de um gráfico, pode nos levar a entender com uma devida técnica o que pode estar acontecendo no futuro, como a gente vai ver aqui nos próximos slides. Objetivos das aulas, tá? Não estou dizendo só desse capítulo que nós estamos começando agora. Objetivos das aulas como um todo, somatório de todos os capítulos de várias aulas que nós vamos desenvolver ao longo dos dias aí e dos meses, né? Então, começando pelos fundamentos básicos aqui da análise técnica, nós vamos percorrer também alguns assuntos de psicologia do investidor, a gente vai tentar entender como um todo como é que deve ser feito um planejamento de operações vencedor. Vamos tratar aqui de estratégias que eu uso, que o Matheus usa, que o Paulo usa, principalmente como que o nosso analista técnico também, que é um analista certificado, logicamente, como que ele pensa nessa questão de gráficos a respeito desse mercado. A gente vai tratar sobre a análise técnica avançada também, falando sobre alguns indicadores, pendulares de momento, trazer algumas pitadinhas aí para vocês de indicadores desenvolvidos por nós também, a nossa banda Quant, que está começando a fazer sucesso aí, está dando muito certo também, e muito, e muito, e muito mais, tá? Que se a gente fosse aqui colocar todo o sumário dessas aulas que nós vamos dar para vocês, a gente ficaria aqui slides e slides falando, porque é um projeto que vai ser de longo prazo, tá? A gente vai entregar bastantes aulas, bastantes conhecimentos aí, para que vocês busquem aí o domínio desta fantástica, desculpa, dessa fantástica ferramenta que é a análise técnica. Lembrando que também nós vamos ter aqui algumas aulas com alguns convidados, tá? Para falar sobre algumas questões de opções, de long short, enfim, de várias outras questões de mercado que nós vamos incluir aqui também nas aulas, tá? Eu deixo aqui uma frase, né? Para os mais experientes, vai ser uma fonte de consulta. Relembrar alguns conceitos, né? Talvez acender uma luzinha no que estava faltando, né? Mas para os mais novatos, eu vejo como uma puta oportunidade de ter uma imersão, né? Do básico ao avançado, em se falando de gráficos e também de mercado financeiro como um todo, porque eu também vou abordar algumas coisas extra a análise técnica, tá? Com alguns convidados. Então, galera,
convido vocês a fazerem parte aí dessa imersão, tá? Para os mais novos. E pode ter certeza que vem conteúdo de qualidade. Mas, como tudo nessa vida, nós temos que começar do início. E a primeira coisa que eu convido vocês a fazerem aqui, para quem está iniciando neste mundo de análise técnica, é resete seu pensamento, né? Aqui nós temos uma, deixa eu botar um apontador aqui. Aqui nós temos uma plaquinha, né? Delete seu preconceito. E é bem essa mesma palavra, porque Mark Douglas, no seu livro Trading the Zone, ele já falava, né? A análise técnica, ela é muito jovem no mercado de renda variável, né? Então, ainda nós temos um certo, a gente vê investidores aí mais antigos com certo preconceito em cima da análise técnica, né? Falando de FIBO, desdenhando FIBO, falando de suportes e resistências, dizendo que não funciona e tal. E o que funciona realmente é comprar um bom ativo, acreditar nele e carregar para a vida inteira. Mas muitas das vezes acabam perdendo oportunidades que eu vou dialogar aqui com vocês, que a análise técnica somente ela pode entregar, tá? Alguns pensamentos, né? Só traçar uma retinha e esperar romper. É para isso que serve a análise técnica. A análise técnica é sorte, né? Algumas afirmações que a gente vê aí da galera que não curte muito o grafismo, né? Aqui tem uma expressão muito legal do nosso CEO, do nosso criador aí da New Way, que é o meu brother, meu compadre, ele é padrinho do meu filho, mas quando a gente começou a operar junto, ele pegava e falava, pô, esse Fibo aí, cara, que tu usa, isso é bobagem, cara, e tal, e apelidou como Fibobagem. Eu falo isso em todas as oportunidades que eu tenho, porque, pô, eu me lembro até hoje desse dia, e me lembro quando ele começou a falar para mim, cara, esse negócio funciona, porque ele operava muito por fundamento, né? É um cara muito bom de fundamento, o Matheus tem meu total respeito de conhecimento, mas só tem esse defeito, que ele falava que fibra era bobagem, né? Quando também bate um alvo e volta lá de fibra, a galera, não, mas isso aí não quer dizer, porque o cenário, o macro já dizia tudo isso. Então, tudo tem justificativa para não acreditar na análise técnica. Então, o primeiro ponto que nós temos que fazer aqui é se um de vocês que está me assistindo agora tem algum preconceito parecido com esses que estão nos balãozinhos de pensamento aqui, já deleta e cai fora com isso, tá? Porque a análise técnica funciona sim, ela já está comprovado, já tem diversas biografias, já tem diversas comprovações que ela funciona. Porém, tem que saber fazer, tem que saber usar as ferramentas corretas, e é esse o nosso objetivo aqui. Eu faço uma comparação e até eu vi essa comparação também numa biografia da qual eu estou me pautando aqui também para as aulas de vocês, que depois mais para frente eu vou dar alguns nomes de livros, enfim, que possa pautar o estudo de vocês também em cima do que nós estamos fazendo, que ele faz uma comparação da análise técnica ao tocar violão, né? Todo mundo diz que é fácil a análise técnica. Eu discordo, eu digo que é fácil tentar analisar tecnicamente qualquer ativo. A gente tentar analisar, né, é só botar uma retinha, como aquelas afirmações lá dizem, né, e esperar romper, isso para muitos é uma análise técnica, né? Então, é fácil, mas é fácil fazer mal feito. O difícil é fazer a análise técnica da forma correta e usando dos indicadores dos momentos corretos quando tem que ser usados, né? E da mesma forma, a gente pode pegar e ver aqui o violão, né? É um instrumento tão comum, tão popular, que quase todo mundo já arranhou um dia, né? A tocar uma musiquinha. E é fácil, mas também é fácil tocar muito mal. O difícil é nós vermos artistas de qualidade que dominem essa ferramenta e tragam boas audições saídas dela, né? Então, as duas coisas são fáceis, mas são fáceis de fazer de forma feia, de forma incorreta, e é difícil de fazer da forma correta e da forma que tem que ser. A análise técnica, ela nos dá certeza de algo? Nos dá certeza absoluta? Não, ela nos traz ideias de probabilidades, tá? E tem uma frase muito bacana que é o seguinte: o orgulho
em opinião, causou a queda de mais homens na bolsa de valores do que todas as opiniões juntas. Então, a grafia nos ajuda a tomar as decisões e a grafia também nos ajuda a entender que quando o nosso senso comum, a nossa little voice, né, que eu falo com vocês, já falei também sobre o livro do Mark Douglas lá, sobre a little voice, que nada mais é que a consciência, que muitas das vezes nós achamos que o movimento vai ser de tal forma, vai ser um movimento comprador ou um movimento vendedor. Mas nós temos pontos no gráfico que nos dizem uma reversão de tendência, que nos dizem que aquele nosso achismo, aquele nosso viés, já não está mais fazendo sentido nada, né? Então a gente tem que procurar alocar um stop, tem que procurar uma defesa, enfim. Então, a análise técnica nos ajuda até nisso, a não sermos os totais donos da verdade, sobrepotentes, né, de achar que sempre estamos certos. Ele nos dá o limite, né, onde tudo o que nós pensamos está fazendo sentido, continua fazendo sentido, ou a partir daquele ponto nada mais faz sentido e a gente pode ver uma mudança de tendência. Né? A análise técnica trata-se de probabilidades e nunca de certezas absolutas. Então foi o que eu falei para vocês. A análise técnica não nos dá certeza, mas nos ajuda na tomada de decisão e ajuda na tomada de decisão para ver uma continuidade de tendência, um rompimento daquela tendência, de acordo também com os indicadores que nós vamos escolher para fazer parte do nosso dia a dia, vão nos auxiliar. Falado isto, vamos falar aqui um pouquinho de 3 tipos de análise que nós temos. Nós temos a análise fundamentalista, a análise técnica e, criado por Mark Douglas, que eu sou fã dele, a análise mental, psicológica do trader, do operador, do especulador. Né? Vamos começar aqui falar um pouquinho da diferença delas. Tá? A análise fundamentalista. A análise fundamentalista nada mais é do que se baseia em modelos matemáticos, tá? Para que o analista procure, através de taxa de juros, balanços contábeis da empresa, analisar como é que está o risco do país, como é que está a inflação, como é que está o lero-lero do teto de gás, aí fura, não fura no Brasil, né? As projeções macros para determinar o valor da ação ou a possível desvalorização ou valorização de um setor, tá? Setores, que setores são esses? A gente tem FNC, tem IMOB, tem IMAT, então tudo isso também dá para analisar através de fundamentos. Não é meu chão, não é minha área, a minha ideia aqui é trazer para vocês qual que é o conceito de análise fundamentalista e não ensinar a fazer uma análise fundamentalista, tá? Mas a análise fundamentalista, no meu ponto de vista, ela tem um grande problema, né? O problema de utilizar somente esta técnica está no fato de não considerar os traders como variáveis. Isso o Mark Douglas falava. Fator emocional não conta na análise fundamentalista, que na análise técnica a gente consegue contabilizar essas probabilidades de quando o ativo não poderá mais ir para cima se romper um determinado ponto, porque no rompimento daquele determinado ponto nós temos o fator emocional de muitas pessoas vendo que um suporte foi rompido, abrir mão daquela especulação, daquele investimento que estava fazendo, e alguns até mesmo virar a mão de comprado para vendido para aproveitar aquela perda de suporte do ativo, né? Então, na análise fundamentalista, a gente não tem esse contexto gráfico que muitas das vezes não, todas as vezes nos faz entender o comportamento massivo de mercado em determinado ativo. O fundamento, no meu pensamento, tá, me mostra apenas o gap de realidade entre o que deveria estar e o que está. Tá? Exemplo, todo mundo está falando que bancos, tá? Hoje nós estamos em abril de 2021, todo mundo está falando que bancos está barato, está barato, está barato, está barato. Mas a gente não vê bancos se desenvolvendo da forma como os fundamentalistas gostariam que estivessem neste momento atual de mercado. Então, através do gráfico aliado a um bom fundamento, eu entendo que bancos está barato, mas eu posso me valer de um gráfico para entender se um suporte está sendo rompido, para que eu meça um FIBO e tente pegar esse ativo num alvo de FIBO de correção, um exemplo.
Então, eu acho que não existe o mais importante e o menos importante. Eu acho que hoje, na atualidade, o mercado e o entendimento que a análise técnica tem sim seu valor, eu acho que as duas análises andam em conjunto, andam de mão dadas aí para a gente tentar vencer esse mercado, tá? E o momento gráfico, como é que eu me utilizo, né? O nosso querido Gold, os alvos de Fibo, a nossa Quant, né? Então, são várias ferramentas que eu tenho para unir a análise fundamentalista. A análise técnica, um conceito de análise técnica de Graham. Na maior parte do tempo, as ações estão sujeitas a flutuações de preços irracionais excessivas em ambas as direções como consequência de uma tendência impregnada na maioria das pessoas para especular ou jogar, abrindo caminho para a esperança, o medo e a ganância, né? Benjamin Graham. Benjamin Graham também foi um dos criadores da fórmula de Graham, que tem aí para a gente achar o valor de uma empresa, né, dentro da Bolsa de Valores, e pelo cálculo, pela fórmula dele, a gente tem ideia se essa ação está muito valorizada ou desvalorizada, tendo em vista o resultado do cálculo, né? Ele foi o autor aí do livro Investidor Inteligente, né? Muito famoso esse livro por ter influenciado Buffett no seu caminho de investimentos, né? E Graham é considerado o precursor da estratégia buy and hold, né? Que é, seja, ou comprar e ficar com papel para a vida inteira, né? Se valendo aí de vários benefícios que essa estratégia tem. E, então, assim, galera, a análise técnica, ela tende a demonstrar o momento correto que pode ter uma congruência entre análise técnica e análise fundamentalista, tá? É para isso que eu me utilizo das duas vertentes. A análise técnica, muitas pessoas pensam que é eletrocardiograma, né? Pensam que é só ficar fazendo desenho de ombro, cabeça, ombro, de ombro, cabeça, ombro invertido, e não é bem assim, né? E muitos ainda apelidam a análise técnica do esoterismo, né? Que é búzios, cartas, né? A nossa bola de cristal, enfim. Tudo isso são pessoas que, na minha humilde opinião, não conhecem nada de análise técnica e ainda carregam aqueles preconceitos que nós vimos agora nos slides anteriores, né? Mas quando começa a estudar, vê que tudo tem sentido e vê que nada mais é do que um estudo matemático de probabilidade do que pode acontecer no mercado, seguindo as teorias que a gente já mais conhece aí, né? Que a gente mais conhece, que é a teoria de Dow, a teoria de Elliott, enfim, que dá todo o norte para o basicão aí da análise técnica. Então, nada disso aqui, tá, galera? A análise técnica é o estudo da ação do mercado, primeiramente por meio de usos gráficos, com o objetivo de prever as tendências futuras de preço. O que seria isso? Nós usamos, como eu falei anteriormente, ferramentas, FIBO, ondas de Elliott, entendemos como é que funciona a teoria de Dow, o raciocínio psicológico por detrás do movimento de uma ação, para entender se ela está sobrecomprada, sobrevendida. Então, tudo isso é análise técnica, né? Eu gosto de usar a análise técnica em comparativo com algumas coisas, menos, né? Como a galera gosta de falar, que é a bola de cristal. Não é, são estudos de probabilidade baseado em cálculos, tá? Nada mais do que isso. A linguagem de programação, para quem é da área de TI aí, tem a linguagem mais básica, né, que é o if tem else, né? Se acontecer tal coisa, faça isso, se não tal coisa. Né? A análise técnica é a mesma coisa. Se acontecer isso, eu tomo tal atitude, o meu stop está em tal lugar e meu alvo está na projeção de 161 de FIBO ou na retração de 161,8 de FIBO. Né? Então, eu consigo programar e tirar o meu emocional da operação usando elementos de análise técnica. Também a gente pode ver esse mesmo comparativo em táticas militares, né? No planejamento de uma operação. Se ocorrer tal coisa, o patrulheiro tal faz tal coisa, o outro faz tal coisa. Se não, faz tal coisa. Né? Então, tudo em que a gente tem uma pré-programação de tomada de decisão e realização de uma ação, eu comparo com uma análise técnica, porque é isso que a análise técnica permite me fazer, tá? E é para isso que eu me valho dela
para os investimentos, para os trades aqui que eu faço no dia a dia. Premissas fundamentais da análise técnica, tá? A ação do mercado desconta tudo, é a primeira premissa. Os preços movem-se em tendência, sempre, 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 sempre em tendência. E a história se repete. As duas primeiras aí, para quem já é um pouquinho mais conhecedor de todo esse fundamento da análise técnica, sabe que nada mais é nada menos do que Charles Dow, né, que usa essas premissas. E a última aí, que a história se repete, a gente está falando mais de um pouquinho de uma pegada psicológica e o ciclo de mercado, também falado por Mark Douglas. E aí vem uma pergunta, né? Notícia respeita gráfico ou a notícia forma o gráfico? Eu me lembro que foi antes do Covid, tá? Antes do carnaval ali, posterior ao Covid, eu me lembro que eu participava de um grupo lá com o Matheus, um grupo de discussões a respeito de bolsa de valores, e eu manifestei minha ideia. Bolsa lá em 120 mil pontos, 120 e poucos lá, e eu falei, está batendo um alvo de FIBO. Eu acho que pode vir correção. E aí eu peguei, tracei FIBO, vi os níveis de retração e falei, olha, eu acho que pode corrigir até 90 mil pontos, né? Menino, inocente, nem sabia o bonde que viria pela frente aí, né? E eu me lembro que teve pessoas falando lá, cara, se vier bolsa nos 90 mil pontos, eu vendo carro, vendo casa, vendo esposa, vendo filho, tomo tudo de banco, tomo tudo de pé, tomo tudo. E a verdade veio, né? O gráfico pegou num 61,8 de FIBO e a partir dali teve uma realização. No Moro Day, eu nunca me esqueço também. Moro Day, nós tínhamos uma pernada de alta, né, no Moro Day, e quando veio a notícia do Moro, eu me lembro que teve uma correção forte, e essa correção foi parar milimetricamente nos 50% de FIBO daquela pernada de alta. Então, será que o que vem antes, né? O ovo ou a galinha? O que vem antes? A notícia a respeito do gráfico ou a notícia forma o gráfico? Isso até lá, esses dias lá na sala do Discord, o Gabiru, né, estava lá conversando, e a gente também entrou nessa discussão. Até mesmo o BC, né, o Banco Central, muitas das vezes bate no dólar, muita coincidência, normalmente em níveis importantes de FIBO, normalmente quando já estamos no IFR sobrecomprado, enfim, o IFR até não me chama tanta atenção, mas principalmente em cima de alvos de FIBO, a gente normalmente vê atuações do Banco Central, né? Então, gráfico funciona, galera, gráfico funciona, mas vai ficar essa eterna pergunta. Notícia a respeito a gráfico ou a notícia forma o gráfico, né? É difícil a resposta para esse cara aqui. Vamos falar aqui um pouquinho do caso Enron, tá? A sigla ENE. O que é essa Enron, né? A Enron, ela era uma empresa de energia americana, essa empresa que faliu, tá, galera? Essa empresa que faliu, foi o maior fiasco aí dentro do mercado aí americano, né? Ela era uma empresa que vinha com muitos bilhões e bilhões e bilhões de dólares de lucro, né? E do nada foi constatado algumas fraudes fiscais. Resultou aí em inúmeras demissões, resultou num problemaço aí nos Estados Unidos, né? E vamos ver como é que foi o comportamento dessa ação aqui, tá? Vamos ver. Primeira coisa, vamos falar dos nossos magos, os nossos especialistas do fundamento, tá? O que eles falaram? Eu vou abrir aqui que eu tenho uma colinha também para ir falando com vocês e ir passando aqui os slides. Vamos ver então o que os magos do fundamento falaram. Lá em 12 de março de 2021, a ação estava cotada a 61,27. Então já tinha aí os magos de mercado dizendo que era forte compra. Foi caindo a ação, Merrill dando compra, né, Prudential ali depois, logo depois 5,499 rebaixando o preço, o JP recomendando compra em 47,26, né? Goldman também botando na lista de recomendações e assim por diante, galera. 40,25 depois de uma porrada para baixo, ainda a Merrill reiterando forte compra, né? Bank of America também, e assim a gente vai indo. O
preço estava em 61,27, 12 de março, e lá em 21 de novembro de 2001, no mesmo ano, né, tinha gente recomendando manter a ação, né? Depois de uma puta desvalorização aí, depois de uma loucura acontecendo no mercado, depois que já tinha saído a notícia, depois que já tinha acontecido um monte de coisa. Já viram movimentos deste no mercado? Eu acredito que sim, né? Em ações muito aí populares, enfim, que algumas casas, algumas fontes de análise dando alvos longos, enfim, a ação despencando e ainda se acreditava em alvos fortes, em recuperação, enfim, em inúmeras coisas fundamentadas por estudos de balanço, estudos do nicho da empresa, estudos da valorização do setor daquela empresa enquanto a empresa se desvaloriza. Então, por isso que eu digo, pessoal, não existe nem o céu nem o inferno. Não é melhor a análise técnica nem a fundamentalista. A melhor é a soma das duas para que a gente possa sempre estar protegido. Vamos lá. Aqui é o gráfico dessa empresa, tá? Antes da queda. Né? Então, nós vínhamos aqui numa fase de acumulação, né? Uma fase de acumulação. Depois, nós vimos aqui uma fase de forte alta. Vocês vão entender isso aqui depois quando a gente entrar em teoria de Dow. E aqui, galera, aqui nós entramos no pânico de mercado. Porém, quem estava seguindo a onda desses gurus de mercado aí, estava comprando, 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 comprando. Chegou aqui, a análise era manter, né? Vamos manter, porque agora é buy and hold, né? Todo swing, todo trade que dá merda é buy and hold, né? Então aqui não foi diferente, né? A gente pode ver os tubarões também, suas recomendações, fazendo a mesma coisa. Mas, de vez em quando, dá errado. Por isso até que tem aqui um aviso, ó, diversifique, né? Imagina se todas as cestas, se todos os ovos estivessem só numa cesta que ia dar ruim para dedéu, né? E olha só, galera, se a gente fosse partir para o grafismo, não tem um suporte aqui? No rompimento desse suporte, eu não tive uma barra de ignição aqui, né? Aqui não tem o volume, mas provavelmente esse volume aqui foi interessante. Eu, depois desse acionamento dessa barra de volume, se eu não sou tão conservador aqui, né? Se eu já não tivesse colocado o meu stop por aqui, eu já não teria estopado nesse cara aqui, né? Pela análise técnica? Sim. Por quê? Porque o preço nada mais, nada menos fez isto daqui, ó. Tinha um suporte, ele rompeu o suporte, voltou, fez pullback e abriu outro pivôzinho de baixo aqui. E aí eu te pergunto, as casas de análise recomendando compra, 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 compra e manter, mesmo depois de já ter formado aqui uma figura de reversão, né, um pouquinho torta, mas ela formou uma figurinha de reversão, rompeu suportes de todas as formas, fez pullback, rompeu o pivô de baixo para ir para baixo, ainda tinha recomendação de compra. Então, por isso que eu digo, não existe nem muito céu, nem muito inferno, que existe o equilíbrio entre as análises. Alexandre, mas a análise técnica ela é suscetível a muitos erros. A análise fundamentalista também. Quantos casos, né? Quantos casos aqui de escândalo de balanços nós já tivemos dentro do Brasil em empresas aí listadas na B3? Alguns, né? E quem garante que o racional que nós estamos seguindo de algo que nos é passado também não esteja fraudado ou tenha algum erro? Não precisamos nem entrar na questão de fraude, mas a gente entra numa questão de erro, que é humano, é possível. Então, por isso que a gente tem que ter também a análise técnica do nosso lado para nos mostrar pontos de defesas ou até pontos de oportunidade, sempre somados à análise fundamentalista. Vamos seguir aqui. Vantagens do uso dos gráficos, tá? Então, no uso dos gráficos, a gente tem o histórico da ação dos preços, né? Então, a gente tem uma ideia ali do que aconteceu no passado,
num passado muito distante, né, se não for um IPO recentemente lançado, a gente tem gráficos aí anuais para ver o comportamento do preço. Nós temos gráficos mensais, semanais, para fazer um swing trade diário, 15 minutos, 5 minutos. Está na iminência de sair um balanço, vou olhar o fractal menor para ver onde é que eu tenho suportes, resistências, né? Então, o gráfico, ele nos serve para ter uma ideia do que pode acontecer no futuro baseado em probabilidade. O gráfico nada mais é do que um plano cartesiano onde eu posso me basear em matemática, né? Então, quem não acredita, não acredita que 1 mais 1 é 2 também, porque é um grafismo, é uma fórmula matemática. Fibo também é uma fórmula matemática, né? É útil para o fundamentalista, né? Para o analista ali, fundamentalista. Reflete o comportamento psico do mercado. Como eu falei, quebras de suportes, quedas de resistências, como é que a gente vai ver isso nos próximos capítulos vai ficar muito bem claro, tá? Ideia de volatilidade do ativo também, se o ativo ele é muito volátil durante o dia, se tem pouca volatilidade, vai depender dos tamanhos dos candles, dos fractais maiores, menores, enfim, dá para a gente ter uma ideia. E a aplicação de estratégias, timing. Ah, pegou um suporte, eu sei que é um timing bom porque aquela empresa tem um ótimo fundamento. Tem como nós administrarmos os riscos das operações também, escolher níveis seguros para colocar o nosso stop, para colocar o nosso take de ganho lá também. Então, o gráfico ele nos serve para tudo isso e é uma ferramenta indispensável, tá? O efeito psicológico, ele manda muito também nos gráficos, o psicológico dos investidores, manda, e manda de uma forma monstruosa, e que eu tenho até aqui um estudo de caso aqui para falar com vocês, que é de um textinho tirado do, do New York Times, tá? E eu vou ler aqui para vocês e a gente depois vai fazer alguns comentários sobre o efeito psicológico, o efeito manada nos investimentos, comparado ao comportamento social, que também nós vamos ver, vamos escutar, né? Vocês não vão me ver, vamos escutar aqui nessa leitura, ok? A represa. Subitamente alguém começou a correr. Talvez ele simplesmente se tivesse lembrado, de repente, de um compromisso para se encontrar com a esposa, para o qual estava agora muito atrasado. E todos nós sabemos que atrasar com a esposa não é legal, né? Qualquer que fosse a razão, ele correu para leste, na Broad Street. Alguém mais começou a correr, talvez um jornaleiro que se sentisse alegre. Outro homem, um austero empresário, começou a correr também. Em 10 minutos, todo mundo na High Street, da estação ferroviária até o Palácio da Justiça, estava correndo. Um forte murmúrio cristalizou-se gradualmente na palavra: represa! A represa rompeu-se. O medo foi transformando em palavras por uma velhinha no bonde, ou por um guarda de trânsito, ou por um garoto. Ninguém sabia quem, e isso realmente pouco importava. 200 pessoas estavam em fuga. Para leste, era o grito que se ouvia. Leste, longe do rio, leste para a segurança, para leste, para leste. Uma mulher com um olhar feroz e um queixo determinado passou por mim correndo para o meio da rua. Eu ainda não estava certo do que estava acontecendo, apesar dos gritos. Corri atrás da mulher com algum esforço, pois, embora ela tivesse bem mais de 50 anos, corria muito bem e parecia estar em excelente forma. Esse sou eu, né? Não consigo ganhar de ninguém. Que há? Perguntei a ela. Ela deu-me um olhar rápido, voltou os olhos novamente para frente, parou por um instante e disse: não pergunte a mim, pergunte a Deus. Então, muitas das vezes, galera, nós também presenciamos este efeito manada também nos gráficos, né, nos ativos, porque quando rompe um suporte muito importante, quando rompe uma resistência muito importante, nós vemos também forças compradoras e vendedoras que muitas das vezes nem sabem o porquê está comprando, ou a valorização daquele ativo, ou quanto deveria custar, baseado na análise fundamentalista, mas está comprando apenas porque entrou o volume e apenas porque rompeu uma região muito importante do gráfico. Então,
essa questão psicológica que também nós temos que avaliar nas nossas tomadas de decisão. E lembrar sempre desse texto aqui da represa, né? Uma pessoa correndo muitas das vezes numa direção por alguma coisa que é somente dela, por um planejamento dela, muitas das vezes pode ser interpretado pela multidão e fazer aquele movimento ser muito maior do que deveria ser, né? Então, dentro do mercado, a gente também tem o efeito represa aqui, né? Esse daqui foi extraído do jornal, mas é de um livro, tá? O Animal Social. E eu achei legal trazer esse estudo de caso aqui, porque muitas das vezes o mercado ele se comporta dessa forma também, né? Poxa, o índice lá com tudo, todo o murmúrio político, enfim, rompeu uma resistência e está em 120 blau pontos, onde ainda tem uma insegurança, onde ainda tem uma fumaça aí que pode virar fogo, né? Onde todo mundo deveria estar com medo, está todo mundo na euforia. Então, o que será que está acontecendo? Será que é um valuation, digamos assim, correto? Ou é apenas o efeito psicológico de manada, onde um comprou por algum motivo e todo mundo correu atrás, né? Então, esta questão psicológica, a gente também tem que sempre lembrar que muitas das vezes pode distorcer o valor de uma empresa ou até mesmo distorcer o que a gente espera num gráfico. Galera, neste primeiro capítulo era isso, então. Espero ter ajudado vocês aí nesse conteúdo basicão. No próximo capítulo, nós já vamos começar a falar sobre teoria de Dow, avançar um pouquinho mais nessa questão técnica. E nos próximos, a gente vai entrar em Elliott, vai entrar num assunto que vocês pedem muito lá, que é Fibonacci, trazer alguns convidados, falar de algumas outras coisas da parte técnica e assim nós vamos avançando nossos estudos. Beleza, galera? Espero que tenham curtido. Essa é uma das poucas vezes que vocês vão me ver de camisa, cabelo penteado, né? Porque normalmente uso boné e estou de camiseta, mas eu me preparei, botei até perfume aqui para fazer essa aula inaugural com vocês. Galera, muito obrigado por vocês acreditarem no nosso trabalho. Pode ter certeza que nós vamos entregar um produto de qualidade para vocês. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo capítulo. Não atrasa, senão ganha palmatória, tá? Quem é velho sabe. Beijão, tchau, tchau.